Salve rapaziada, mais um vídeo em menos de 3 meses, um recorde para esse canal aqui, e isso impressiona aqui um total de 0 pessoas. Fica aí ligado, meu mano, o Mago David Jones aí, que daqui a pouco é 7 vídeos ou mais todos os dias, fora o baile. Então meus queridos e minhas queridas, hoje eu vou falar um pouco sobre retcons em animes. Não, esse vídeo não é uma cópia do Danael, e para de falar isso por favor, cara, para. Só para, mas obviamente serviu sim de inspiração para eu poder estar fazendo esse vídeo aqui. Mas antes de tudo eu quero que vocês saibam que eu não sou especialista nessas coisas, eu não sou formado em cinema ou nem nada do tipo. Eu só sei um pouco sobre ferramentas e artifícios da narrativa porque eu tenho um pouco de interesse e eu decidi me informar sobre. Mas então DJ, o que seria exatamente um retcon? Um retcon, meu querido amigo, é basicamente uma ressignificação de algo criado pelo autor anteriormente em sua obra. E existem diferentes tipos de retcon, sendo eles os mais comuns na ficção, os com o intuito de ressuscitar um personagem e o de modificar ou esclarecer alguns acontecimentos que ocorreram anteriormente na história. Eu vou usar Bleach aqui como exemplo para poder ficar mais fácil de vocês entenderem. A existência dos Quincy's nessa nova temporada basicamente é um retcon de modificação da história, porque anteriormente foi dito que praticamente todos os Quincy's foram extintos da face da Terra pelos Shinigamis há mais de 100 anos atrás, com exceção do Uryu e do pai dele. Mas na Guerra dos Mil Anos é explicado que na verdade os Quincy's junto com o rei fugiram e ficaram escondidos esse tempo todo esperando o momento certo para poder atacar a Soul Society. Isso porque o Yuha Barra não quis fazer um tratado com a Divisão Zero para que eles ficassem à parte dos problemas da Soul Society e do mundo espiritual, e que os Shinigamis meio que tivessem total controle de qualquer situação que envolvesse algum problema no mundo espiritual. O Chichikubo usou esse retcon justamente para poder ampliar os caminhos para onde ele poderia seguir, pôr os Quincy's novamente na jogada e transformar eles em vilões, e pronto, eu tenho um novo arco de guerra perfeito. Pelo menos deve ser isso que ele achou, porque não ficou tão legal assim, na verdade. E é bastante interessante citar Bleach assim como exemplo de primeiro, porque além de ser uma obra que se desenvolve com base em retcons, a gente consegue entrar em outro assunto, que é se o retcon é algo bom ou não de ser utilizado, já que na maioria das vezes que ele é utilizado sempre tem algum problema ocasionando em furos no roteiro ou qualquer outra coisa do tipo, até porque os criadores não utilizam o retcon da maneira certa. E bom, a questão é que não adianta você tentar introduzir um retcon na sua história se esse retcon parecer forçado pra quem tá assistindo. O que eu mais vejo aí nos animes é o uso de retcon pra poder reviver personagens feito de uma forma totalmente tosca. Tal personagem foi dado como morto praticamente porque, sei lá, ele perdeu pra um cara super forte, mas ele voltou alguns episódios à frente magicamente, tá ligado? Tipo o Byakuya contra o Asnot lá, ele basicamente se despediu do Ichigo, é tipo, ele já tinha dado a sentença de morte dele ali, tá ligado? Pô, o cara caiu fedendo, mano, não tinha como ele sobreviver. Mas uns episódios depois, não, pô, a gente conseguiu curar ele aqui e ele tá suave. Isso é o tipo de situação que se você tem um mínimo de QI, isso vai te incomodar quando você estiver assistindo. O maior problema não é reviver teoricamente o personagem em si, mas sim a explicação deturpada que é usada para validar isso. Uma forma boa de utilizar a ressignificação dos acontecimentos seria para poder expandir o mundo e os personagens da obra. Eu vou usar aqui um exemplo de Naruto. Eu acredito que o Itachi ter destruído o clã dele inteiro dos Uchihas para evitar uma guerra maior seja um retcon bem escrito, porque desde sempre na obra a gente tinha o Itachi como o vilão da história, quando ele aparece na Vila da Folha no clássico para poder tentar vigiar o Naruto e consequentemente tentar capturar ele, e esse ar que ele transmitia de ser um cara do mal, e no Shippuden ter esse plot desmistificando o personagem e criando camadas para ele que até então não tinham. Para reforçar essa ideia de retcon, antes mesmo da gente saber dessa informação sobre o Itachi, tem uma cena que logo depois do Sasuke ter sido dado como morto pela Akatsuki na luta contra o Deidara, o Itachi sai na chuva junto com o Kizami e ele pergunta se o Itachi tá se sentindo mal por isso. Aí a câmera mostra as gotas no chão e as gotas caindo no rosto dele como se representassem as lágrimas do Itachi. Mas logo em seguida ele diz que o irmão dele não morreu. Então essa, sem sombra de dúvidas, é uma ótima forma de fazer um retcon pra mim. Quem também utiliza muito bem esses retcons é o próprio Oda de One Piece. E o porquê disso é que ele faz com que a ressignificação da história tenha conexão tanto na nova ideia que ele criou para ampliar e conseguir dar segmento para a história, quanto com algo que ele introduziu no passado. Ele consegue fazer essa conexão muito bem, por isso algumas pessoas não aceitam quando falam que o Haki é um retcon, por exemplo, porque foi tão bem escrito que faz parecer com que o Oda sempre teve tudo planejado desde o início, sendo que não. Eu acredito que ele tivesse a ideia do Haki em mente, mas não que seria da forma que é hoje. Ele foi modificando para poder aperfeiçoar isso com o decorrer do tempo. Então rapaziada, não fiquem putos ou chorem porque falaram que o seu
anime ou mangá teve um retcon, porque isso não necessariamente é algo ruim. 90% das obras extensas utilizam retcons em alguns momentos. Alguns autores podem até não querer admitir que é um retcon, mas pessoas especialistas, que nem eu, né, sabemos que é. Agora a diferença é que algumas obras conseguem desenvolver algo aceitável e outras ficam uma merda. Bleach e Naruto estão aí pra comprovar isso, tá ligado? Até Berserk, que é uma obra incrível e minha favorita, diga-se de passagem, tem retcon. Ou você acha mesmo que o Miura tinha tudo escrito do começo ao fim? Tinha nada, fi. O que eu lembro vagamente assim de um retcon de Berserk é que tem um capítulo onde conta uma história do Guts, antes mesmo dele entrar pro bando do Falcão, onde ele é preso por uns caras pra servir de escravo. E enquanto ele tá preso, vem uma fadinha da mesma espécie que o Puck, aparece na cela dele pra poder ajudar com os ferimentos que ele tinha, meio que sendo a primeira vez ali que o Guts dá de cara com algo fantasioso. Então isso dá a entender que é um retcon, porque até então a gente tinha a ideia de que o Guts só tinha encontrado algo fantasioso na Golden Age, que foi com o Zod, quando ele encontrou o Zod pela primeira vez. E quando ele encontra o Zod, ele não se questiona sobre essa fadinha, se eles dois estão meio que conectados de certa forma, por ser algo sobrenatural. Mas enfim, também foi um retcon muito bem escrito. Eu gostei muito da historinha, inclusive quase me fez chorar, porque, pô, é realmente bem triste. E cara, retcons estão por toda parte aí, em filmes, séries, desenhos. Você pode ter visto vários retcons por aí e nunca nem ter percebido que são a ressignificação, tá ligado? Mas agora com essa explicação de respeito feita por mim, você vai saber identificar de longe o que é um retcon e consequentemente vai virar um otaku cult que nem eu. Mas enfim, rapaziada, por hoje é somente isso mesmo. Eu acredito que vocês tenham entendido a minha explicação sobre esse assunto, né? Como eu falei, eu não tenho tanta propriedade para falar sobre, até porque eu não estudo sobre essas coisas de cinema, não estudo sobre ferramentas narrativas, mas deu para vocês entenderem o básico, eu acredito. Inclusive agora eu comprei um microfone novo, não sei se dá para perceber um pouco a diferença de áudio aí, deve estar um pouco melhor. Mas enfim, rapaziada, é isso mesmo. Se vocês quiserem dar algum tipo de sugestão para vídeo, para próximos vídeos, sei lá, vocês podem estar comentando aí que eu vou ler e provavelmente eu vou tentar ver o mangá que vocês quiserem e tudo mais, e depois tentar fazer um vídeo sobre. Mas então, deixa o like, se inscreve no canal, faz o de sempre, obviamente. Valeu, falou!